Somos agora levados ao tempo da ministração da palavra de Deus nessa noite. Antes de iniciar, eu quero lembrar que você percebeu que o pastor Tiago não está aqui conosco hoje. Ele prega lá na igreja presbiteriana do Tingui, da Vila Tingui, está junto com o presbítero Emanuel lá, num culto especial de aniversário daquela igreja. E hoje nós encerraremos a pequena série no trecho de Atos 14, versículos 8 a 20. Eu convido você a abrir a palavra em Atos capítulo 14, a série Homens ou Deuses. Nós viemos aí de uma sequência curta. Esse é o quarto e último sermão dessa série. Você pode assistir a série completa no YouTube. Se você por acaso não acompanhou algum dos outros sermões desse trecho, nós vamos ler o trecho todo, mas eu vou expor o trecho final de Atos capítulo 14, versículos 8 a 20. Hoje nós temos dois rostinhos muito especiais que eu estou vendo daqui, e eu quero dar um abraço. Um rostinho desceu, que é a Susan, mas eu estou vendo também a Kelita lá no fundo. Um abraço apertado para você, Deus te abençoe, viu? Bom ter você aqui. Atos capítulo 14, versículos 8 a 20, encerrando a nossa série, Homens ou Deuses. Eu farei a leitura e eu peço que você acompanhe a leitura que eu farei desse trecho. Diz assim: Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: Os deuses em forma de homens desceram até nós. E Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício, juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, nós estamos diante da sua palavra, nós a lemos e estamos atentos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para ministrar para as nossas vidas nessa noite, para nos ensinar, para nos desafiar, para moldar o nosso coração. Estamos prontos também para sofrer das mãos bondosas e cuidadosas do Senhor a retirada daquilo que não vem de Ti, ó Pai. Ministra sobre nós nessa noite, nos ensina, nos instrui e nos dá crescimento, maturidade pela verdade da Sua palavra. Que aquilo que é verdadeiro saia dos meus lábios, ó Pai. Que o Senhor me use como instrumento, como porta-voz do Senhor nessa noite, apesar de mim, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, esse trecho que nós lemos de Atos 14, ele faz parte de uma jornada, uma viagem que Paulo e Barnabé faziam junto com a sua comitiva, uma viagem missionária. Eles passaram por diversas cidades, nós vamos ver um pouquinho aí dessas cidades hoje, porque elas são importantes para nós, falando do Evangelho. E passado um tempo nessas cidades, eles saíam para pregar em outra, e passado um tempo saía, pregava em outra, até que eles chegaram nessa cidade chamada Listra. Se você já ouviu todos os sermões da série, você já me ouviu contar essa história
uma, duas, três, e hoje pela quarta vez, pelo menos, você vai me ouvir contar dessa história. Então, eu espero que você tenha aprendido ela aí para contar para alguém um dia também e falar, compartilhar da palavra de Deus. Mas se você está ouvindo pela primeira vez, acompanhe comigo aí com atenção. Eles chegaram nessa cidade chamada Listra. Isso mesmo, a cidade tinha esse nome diferente. E lá, logo que eles chegaram, tinha esse homem que ouviu Paulo pregando. Um homem paralítico, né? Ele não movia suas pernas, ele tinha um problema aí na sua coluna, uma deficiência física que o impedia de se mover. Mas ele ouve e tem fé. E ele é curado. Curado por Paulo? Não, curado pelo Senhor Jesus. Curado pela mão poderosa de Deus através da vida de Paulo, que usa ele na vida desse homem. Quando esse homem é curado, acontece um grande alvoroço na cidade. As pessoas ficam impressionadas com aquilo e falam, meu Deus, esse homem que está aqui não é uma pessoa normal. Na verdade, são deuses que estão no meio de nós. A cultura daquele povo era uma cultura que louvava, que adorava muitos deuses. E eles acreditavam que esses deuses podiam se manifestar em figura humana. E eles olharam e viram dois do panteão que eles conheciam, Júpiter e Mercúrio. Eles acharam que era correspondente aí na cultura também grega a Zeus e Hermes. Talvez você tenha mais conhecimento desses dois deuses aí, são as correspondências da cultura romana e greco-romana, né? Aqui o texto fala de Júpiter e Mercúrio, mas se você fizer uma pesquisa no Google, você vai descobrir que é correspondente a Zeus e Hermes. Hermes era tido na mitologia como um mensageiro de Zeus, e Zeus o Deus principal. Então eles olham para aqueles homens e dizem, um faz maravilhas, o outro prega, eles são muito diferentes mesmo, então com certeza eles são deuses no meio de nós. E eles falam isso na língua local, que Paulo e Barnabé não entendiam. E aí eles começam a ver que a cidade está se alvoroçando, eles começam a organizar uma grande passeata, um ato de adoração a esses supostos deuses no meio dos homens. E quando Paulo e Barnabé percebem a arrumação que está acontecendo, uma passeata com animais, touros, grinaldas montadas, uma coisa suntuosa mesmo, porque eles estavam impressionados com o que Paulo e Barnabé haviam feito. Eles rasgam as suas roupas e dizem, não, nós somos homens como vocês, não somos deuses, sujeitos às mesmas coisas, inclusive a enganações como esta que vocês sofrem agora, que levam vocês à idolatria. Nós não somos deuses, nós somos homens comuns. Não façam isso, não façam isso, mas atentem para o ensino que nós demos a vocês, a respeito do verdadeiro Deus. Esse sim é o único que deve ser adorado. Nem os deuses que vocês conhecem, nem eu, nem Barnabé, somos dignos de nenhum louvor e adoração, mas um único Deus, o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, esse que mandou seu Filho, que deixou o Espírito Santo. Esse sim é o único e verdadeiro Deus que deve ser adorado. Mas acontece algo interessante, que a gente ainda não abordou em nenhum dos outros sermões, e é justamente sobre o que a gente vai falar hoje, que é esse trecho dos versículos 19 e 20, são esses dois versículos que são o nosso ponto de atenção dessa noite. Eu vou ler de novo o que eles dizem. Eles dizem assim, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade, e no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Esse trecho é quase que uma loucura. Se você prestou bem atenção que esse trecho está contando, é uma coisa nada normal, nada comum, extraordinária que aconteceu aqui. Primeiro, que como nós temos dado atenção a esse trecho em específico, não faz sentido para nós porque chegam judeus de Antioquia e de Icônio, duas cidades próximas dali de Listra. E essa multidão, então, é instigada por esses habitantes, esses judeus de Antioquia e de Icônio, para ir contra a vida de Paulo. E eles vão contra a vida de Paulo. Eles apedrejam a Paulo, arrastam ele para fora da cidade, e o apedrejam de tal forma que não era com pedrinha brita, aquela pequenininha não. Foram boas pedradas, a ponto deles olharem para Paulo e dizer, está morto, deixa ele aí. Conseguimos castigá-lo pelas coisas que ele dizia. E aí o texto fala para a gente algo extraordinário, que esse homem, dado como morto, depois de um apedrejamento, simplesmente se levanta
e continua a sua vida. Segue viagem, como se nada tivesse acontecido quando os discípulos chegam. O que está acontecendo aqui? E o que esse texto tem a ver comigo e com você? Eu quero falar hoje, nessa noite, responder uma pergunta: homens ou deuses? Quem suporta a missão de pregar o Evangelho? Nós já vimos que Paulo e Barnabé não eram deuses como as pessoas pensavam. Eles eram homens comuns. Sabemos que então a missão de pregar o Evangelho não é para ninguém extraordinário demais, para alguém que se acha muito culto, muito sabido, pronto, preparado, mas para homens comuns, mulheres comuns, cristãos comuns como eu e você, como Paulo e Barnabé. Pessoas comprometidas com o Evangelho, que amam a Cristo, essas são as chamadas para pregar o Evangelho. Mas será que precisa de um incentivo extra, uma capacidade diferenciada, algo a mais para realmente suportar aquilo que a missão propõe? Veja que a missão de Paulo e Barnabé, a princípio era só pregar, mas ela tomou consequências grandiosas, não é verdade? A ponto de alguém ser dado como morto. Não os dois, mas pelo menos um. Um foi muito apedrejado. Você concorda comigo que é difícil, depois de um apedrejamento, você confundir alguém vivo com alguém morto? É difícil, não é verdade? Depois de alguém ser muito apedrejado, você achar que ele está morto e ter certeza que ele está morto, pode ser parecido, mas ter certeza que ele está vivo e ter certeza que ele está morto são coisas bem distintas, não é verdade? Depois de muito apedrejar alguém, você vê-lo ensanguentado, caído, amolecido, desfalecido no chão, é difícil você confundir ele com um morto. Aliás, o que eu quero dizer, né, é muito fácil você olhar e ter certeza que ele está bem mal, a ponto de achá-lo morto. E não a ponto dele simplesmente levantar. Então, realmente, algo miraculoso aqui que aconteceu. Mas então vamos voltar um pouquinho na história e entender de onde vieram essas pessoas de Antioquia e Icônio. Por que essas pessoas apareceram aqui em Listra, alvoroçando o povo para atacar Paulo? Se você voltar comigo lá no capítulo 13, o capítulo anterior, nos versículos 44 e 45, você vai ver aonde Paulo estava. Eles vieram nessa viagem missionária passando por algumas cidades. A cidade que eles passam imediatamente antes de Listra é a cidade de Icônio. E antes de Icônio é Antioquia. Os versículos 44 e 45 falam o que acontece, qual que é o desfecho da passagem de Paulo por Antioquia. E diz assim, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Se a gente der um salto ali agora para os versículos 49 e 50, diz assim, e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então imagina aqui comigo que eles iniciaram a viagem. Passaram por uma cidade, por outra, chegaram numa cidade de Antioquia. Eles pregaram, e isso chamou a atenção da cidade. E o povo falou, venham de novo, na semana que vem, no próximo sábado, preguem de novo. Chegando nesse sábado seguinte, eles começaram a pregar, mas os judeus não gostavam. Muita gente se ajuntou para ouvir a mensagem do Evangelho. Os judeus daquela cidade, que não acreditavam que Jesus era o Messias que eles esperavam, começaram a discutir. Imagine vocês que eu estou aqui pregando, um grupo de vocês se levanta e começa, eu falo A, o outro fala, não, é B. Aí eu falo C, o outro fala, não, é D. Imagina que pregação conturbada seria essa, eu aqui falando para vocês de alguma coisa, e pessoas se levantando e dizendo, é mentira isso que o pastor Lucas falou. Pois foi mais ou menos nesse clima que Paulo pregou ali no meio de Antioquia. E ele se justifica, ele diz, vocês judeus não quiseram ouvir a palavra, por isso nós voltamos aos outros, que não são judeus, são os gentios, são de outras religiões, de outras culturas, de outras raízes religiosas, mas que ansiaram para ouvir a verdade do Evangelho, a mensagem de salvação.
E é por isso que nós estamos aqui. Eles não gostaram dessa atitude, reuniram o povo de dinheiro, as mulheres ricas de alta posição, os líderes e expulsaram Paulo e Barnabé de Antioquia. Então Paulo e Barnabé já conheciam alguma tensão até aí. Saindo de Antioquia, para onde que eles vão? Icônio, a outra cidade que aparece no texto que nós lemos. E o capítulo 14 inicia, imediatamente antes do trecho que a gente leu no capítulo 14, inicia com a chegada de Paulo e Barnabé em Icônio. Veja o que diz ali dos versículos 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outro pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das autoridades, para maltratar e apedrejar os dois. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Então veja que antes de chegar em Listra, eles passaram também por Icônio por um longo período, mesmo com perseguição, pregavam ousadamente, a tal ponto que falaram, eles não vão, então a gente vai fazer o quê? Apedrejar. Mas antes do apedrejamento, Paulo e Barnabé e a sua comitiva fogem para Listra e falam, não, nós temos missão ainda pela frente, vamos seguindo. E eles chegam em Listra, que é justamente o texto que a gente leu aqui. Então observe, olha o que aconteceu, olha a revolta desses homens. Em Antioquia, os judeus. Em Icônio, os judeus se juntam com os gentios, que não se juntavam para mais nada. Judeu tinha asco de gentil, mas para perseguir Paulo e Barnabé, eles se juntaram e falaram, vamos apedrejá-los. E eles fogem. Não contentes, os judeus de Antioquia se comunicam com os judeus de Icônio e falam, nós vamos agora para Listra, porque eles estão lá, e agora a gente pega eles, e não vão escapar da gente. Eles se dirigem até Listra, eles têm esse trabalho de fazer essa caçada a Paulo. E vão até Paulo, incitam a multidão de Listra e conseguem apedrejar Paulo. E aí? Uma missão tranquila essa de pregar o evangelho, não é verdade? Muito suportável, muito tranquila. Nos dias de hoje, a gente enfrenta apedrejamento também? Talvez aqui no nosso contexto não, mas existem vários países em que o evangelho é perseguido até a morte. Os evangélicos e principalmente aqueles que ousam pregar do evangelho são perseguidos até a morte. Nós temos vários países, infelizmente, que são grande alvo de perseguição. A China, ultimamente, tem entrado muito nas notícias como um país extremamente fechado para o evangelho, com um controle muito forte, muito intenso para aqueles que estão pregando o evangelho. Pessoas são levadas a campos de trabalho por pregarem o evangelho. Pessoas são presas, maltratadas, torturadas por pregarem o evangelho. Isso para citar um único país. Tantos outros você pode descobrir. Se você tem curiosidade de saber sobre isso, se você deseja orar por esses países e as pessoas que estão ali pregando o evangelho, entre no site da Missão Portas Abertas. Esse é o nome, Missão Portas Abertas. Lá eles divulgam a lista dos países mais perseguidos, notícias e motivos de oração. E você pode se envolver com isso. Isso deve ser importante para nós. Porque aquela igreja lá, não é história, viu gente? Não é historinha, é realidade isso. Aquela igreja de lá é a mesma igreja daqui. São nossos irmãos. Servem o Cristo que nós também cremos. E por isso nós devemos nos importar com eles. Quando um membro do corpo sofre, o corpo todo sofre junto. Nós devemos chorar com os irmãos da igreja perseguida, mas também devemos lutar junto com eles em oração, para que o Senhor os dê cada vez mais ousadia. Mas aqui, no nosso contexto, Brasil, Curitiba, região metropolitana, para quem mora em região metropolitana, alguém já foi ameaçado de apedrejamento por pregar o evangelho? Não. Muitos de nós nunca nem sequer sofreram uma ameaça, porque muitos de nós, infelizmente, nem sequer iniciaram a caminhada de falar do evangelho. Mas se você iniciou uma mínima investida, eu tenho certeza de que, de alguma forma, você já foi perseguido. Talvez não com pedras, mas talvez uma perseguição social, deixando claro que você não será incluído na convivência das pessoas,
por proclamar a verdade do Evangelho. E seja na proclamação direta, falando da mensagem, das boas novas, ou seja simplesmente por levantar com firmeza a sua voz e dizer quais são os princípios que você crê, porque a palavra diz que deve ser assim, é extremamente impopular. Não é verdade? Nos nossos dias, cada vez mais se afunila o filtro daqueles que são firmes no Evangelho. Porque aqueles que permanecem firmes na verdade da palavra são cada vez menos bem-quistos pelas pessoas. As pessoas rejeitam a verdade do Evangelho porque ela confronta, ela tira da zona de conforto, ela cutuca, ela incomoda o meu e o seu coração, que dirá daqueles que estão distantes, afastados do Evangelho. Mas também tem muita gente por aí usando dessa ideia da perseguição e dizendo: estou sendo perseguido, fui cancelado, pararam de me seguir no meu Instagram por causa do meu Evangelho. Levantam ideias falsas de perseguição. Eu não estou aqui subestimando, porque eu sei que hoje é um meio de comunicação importante as redes sociais, e muita gente vem sendo mesmo impedida de falar por esses meios, por proclamar o Evangelho. Mas está longe de ser uma perseguição sofrida, verdadeiramente sofrida, custosa, dolorida, o cancelamento de uma conta na internet, não é verdade? Quando você vê a história de um homem que passou por 1, 2, 3 cidades, perseguido até ser apedrejado, se você ler o livro de Atos inteiro, então, você com certeza não vai achar que cancelamento de conta, de perder seguidores, é uma perseguição de fato. A perseguição acontece. Ela muitas vezes é velada, disfarçada, com uma cara até de coisa boa, de que você que está falando a mentira e que eles estão falando a verdade. Mas ela acontece no nosso meio. O verdadeiro pregador do Evangelho, o verdadeiro cristão que se compromete com a missão de pregar o Evangelho, vai enfrentar perseguição. E eu te digo que o maior custo de pregar o Evangelho, embora sejam necessários recursos para manter essa estrutura, é preciso de dinheiro, não é verdade? Precisa pagar conta de luz, de água, funcionários, limpeza. Cada uma dessas coisas que a gente vê à nossa volta, elas têm um custo, mas esse não é o maior custo de pregar o Evangelho. O maior custo do verdadeiro pregador, do verdadeiro Evangelho, é o custo da perseguição. Porque o mundo vem, e ele não se contenta com a pregação honesta do Evangelho. O problema é que hoje o Evangelho virou um segmento social, um modo cultural, uma expressão. Dizer que é crente, fazer piada, eu já falei disso aqui, né? Fazer piada com falar em línguas, por exemplo, na internet, virou uma coisa que qualquer cultura faz, qualquer pessoa faz. Mesmo que ela nunca tenha entrado numa igreja, ela sabe fazer piadas com referências ao meio evangélico, porque virou piada. Muita gente sabe simular pregadores por aí, televisivos, sem nunca ter entrado numa igreja. Por quê? Porque virou uma expressão cultural, um trejeito. Virou um jeito de se vestir, um jeito específico de falar, um punhado de palavras específicas, um linguajar, e não um comprometimento verdadeiro. E aí, é claro, as pessoas acham que perseguição são coisas muito pequenas, que na verdade não são nada de perseguição. A verdadeira perseguição, ela acontece somente com aquele que prega o verdadeiro evangelho, não com aquele que se comporta como um crente, que mimetiza, imita, faz igual o que está na igreja. Jargões como "você não é da igreja" viraram muito comuns, porque ser da igreja é uma coisa que muita gente é, mas ser do evangelho, poucos é que tem permanecido. Tem muita gente que é da igreja, mimetiza, imita o comportamento cristão, fala como crente, até põe a roupa de crente, usa a moda evangélica, porque até isso tem hoje, mas não sabe o custo de pregar o verdadeiro evangelho. Nunca sofreu uma verdadeira perseguição, a não ser aquela que gera autocomiseração. A prova de que muitas pessoas vivem um evangelho vago, superficial, é que quando elas sofrem essa dita perseguição, qual que é a primeira coisa que fazem? Buscam uma redenção de si mesmo. Buscam e perseguem uma forma de serem defendidos pelos outros
e de se defender daquela perseguição que sofreram. Observe o comportamento de Paulo. Paulo volta para Listra, Paulo volta para Antioquia para se justificar, Paulo volta para Icônio. Nós vamos ver que ele passa de novo nessas cidades, mas não com o intuito de ir lá refazer a reputação dele. As pessoas que estão movidas na superficialidade de um falso evangelho ou de um falso evangelicalismo, elas estão preocupadas com a sua reputação e não com a reputação do evangelho. Mas o fato é que Deus não precisa da minha e da sua defesa, sabia? Nós podemos defender a verdade do evangelho, sim, como igreja nós devemos nos levantar para dizer isso. Mas Deus não precisa de advogados como eu e você. A gente é muito fraquinho para defender alguém tão grandioso. Nós é que precisamos da defesa de Deus. Nós é que precisamos da sua proteção. Quando eu falo de tudo isso, eu não quero aqui desanimar você da pregação do evangelho. Porque tem um custo muito alto. Porque pode ser muito difícil. Porque pode custar amizades. Pode custar um bom ambiente no trabalho. Você pode ser perseguido no trabalho se você for um cristão fiel. Principalmente se você não topar mentir. Não é verdade? Se você não topar fazer o errado, o escuso, usar a meia-verdade, você pode perder o emprego por causa disso, não só ter um ambiente ruim, mas perder o trabalho por não querer fazer aquilo que é errado. Você pode perder amigos, aquele convívio social que você tanto preza pode ser que te despeje quando você se posiciona com a verdade. Você pode criar confusão até no meio familiar, e eu não te estimulo a brigar com seus familiares, mas não te desestimulo a permanecer na verdade. Te incentivo a permanecer firme na verdade. Você não precisa brigar, ficar brigando com a família, não. Mas permaneça na verdade. Se vier te perguntar, fale a verdade, mas não seja chato. Mas sim, a gente corre o risco de não ser benquisto na mesa de fim de ano. A gente corre o risco de não ser benquisto em lugar nenhum. Ser rejeitado, excluído, preterido, rechaçado. Sim, esse é o custo de pregar o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque o mundo e o evangelho não combinam. Então, se sua vida combina com a do mundo, talvez você precise mergulhar mais no evangelho. Se você ainda não provou dessa perseguição, no mínimo nível que seja, provavelmente você tem ficado calado demais. Se você se posiciona firmemente com o evangelho na sua vida e nos seus lábios, você vai sofrer perseguição. A vida do crente comprometido com Jesus não combina em nada e nunca vai combinar. O nosso desejo não é fazer que o mundo combine com o crente, porque nunca vai combinar. O mundo só vai ter coisas mundanas para oferecer. O nosso desejo é pregar a palavra para que pessoas sejam tiradas desse contexto e possam conhecer o verdadeiro evangelho. Paulo e Barnabé não fugiram dessa situação, porque eles sabiam pelo que valia a pena dar a vida. Qual era a verdade? Eu e você sabemos qual é a verdade. Se você tem vivido uma vida verdadeira no meio do evangelho, você sabe pelo que vale a pena morrer, pelo que vale a pena se doar, ou pelo que vale a pena viver sofrendo, inclusive. A chamada do evangelho não é uma chamada de conforto, não é uma chamada de boa vida, é uma chamada de desafio, de perseguição, talvez até quase a sua morte, talvez até para ser dado como morto pela sociedade. De muitas maneiras, talvez não morto fisicamente, mas como muitas outras formas. A sociedade vai te olhar e dizer, esse aí não serve para nós, considere-o como morto. Não queremos ele por perto, não queremos ela por perto. Ele é muito Caxias, ele é muito certinho, ele é muito santinho, não serve para nós. A verdade do evangelho, ela incomoda, e aquele que se dispõe a falar a verdade do evangelho vai incomodar. Mas nós não devemos ser amedrontados, porque existe um consolo nessa fala. Aqui, o consolo não é a promessa de que se a gente for apedrejado, a gente vai viver, mas a promessa de que se a gente for apedrejado, perseguido, o Senhor sempre vai estar conosco. Em meio ao apedrejamento, ou em meio à morte, na ressurreição nós o encontraremos. Mas se Deus tem propósito ainda para nós viveremos, mesmo depois de sermos dados como mortos. Acontece algo muito curioso aqui com a vida de Paulo, porque essas pessoas o apedrejam de tal forma que eles olham e dizem, acabou, não incomoda mais. Mas quando os discípulos se aproximam, Deus faz algo milagroso na vida de Paulo.
e o traz de volta à vida ou o cura. Porque ainda que eles pudessem ter se confundido, nos espanta muito que um homem muito apedrejado, a ponto de ser confundido como morto, levanta sozinho e sai andando, não é verdade? Era para sair, no mínimo, carregado para um atendimento médico. Mas ele sai, volta. O texto diz assim, ele se levantou e entrou na cidade só para passar a noite, porque no dia seguinte ele continua a sua empreitada missionária. Ele vai para outra cidade chamada Derbe. Leia comigo ali o versículo 21, que diz assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé vão de Listra para Derbe, pregam naquela cidade, depois fazem a volta, confirmando a pregação que tinham feito, não se defendendo, não esfregando nada na cara de ninguém, não levantando espadas. Eles não vieram fazendo um movimento contrário, vamos juntar o nosso exército e bater nesses judeus rebeldes. Não, a arma deles sempre é a palavra de Deus, e eles continuam a pregar. Paulo não olha e diz, eu não quero mais isso para mim, doeu muito a pedrada, não quero mais. Ele diz, eu vou permanecer, eu vou continuar. E ele ensina isso por onde ele passa, voltando por Icônio, Antioquia, Listra, Derbe, diz, importa para nós o reino de Deus, ainda que seja a custo de grande sofrimento. Eles não se importaram com o custo que tem, ainda que o custo fosse alto. O apedrejamento era comum naquela época para algumas situações. Você deve lembrar comigo aí da situação da mulher adúltera. Lembra dessa história? A mulher que foi pega em adultério, as pessoas se reuniram para apedrejá-la e Jesus aparece e diz, escreve no chão e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquelas pessoas saem incomodadas com aquilo que Jesus disse. Esse costume era comum para alguns casos. No caso de feitiçaria, no caso de blasfêmia, no caso de violar o sábado, que para eles era importante, no caso de adúlteros, de propor servir a deuses falsos, e no caso até mesmo de filhos desobedientes. Lá em Levítico, vai dizer para nós, em Deuteronômio vai dizer para nós, que filho desobediente demais tem que ser apedrejado. Ainda bem que essa lei passou, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas eles tinham esse costume de apedrejar as pessoas que faziam algumas coisas. Então, alguma dessas coisas eles olharam e viram em Paulo e Barnabé. Acredito que seja pelo motivo de ter eles entendido que eles incitavam a adoração de outros deuses, ou que cometiam blasfêmia contra Deus. O fato é que mesmo que a lei local dissesse uma coisa, a cultura do povo dissesse que eles deveriam ser castigados, eles não eram enviados por si mesmos. Eles não eram simplesmente sustentados pelas igrejas que mandavam dinheiro. Eles estavam fazendo essa missão em nome de Deus, e Deus os sustentou. Irmãos, nós pregamos o evangelho não em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não pregamos o evangelho em nome do pastor Tiago, do conselho da igreja do Tarumã. Nós pregamos o evangelho em nome de Cristo. E aquele que nos envia é aquele que nos sustenta. Não tenha medo da perseguição do evangelho. Aliás, da perseguição daqueles que não conhecem o evangelho. Pregue ousadamente. Pregue firmemente, pregue com convicção. Não tenha medo da exclusão social, não tenha medo daquilo que você pode perder, porque aquilo que você pode ganhar é muito maior. Não como uma troca, mas como uma convicção de que nós cremos em algo verdadeiramente poderoso, em verdades eternas que não podem ser tiradas de nós. Não importa o que a nossa lei local diga, ainda que o nosso governo mude de tal forma e que o cristão seja perseguido e digam, aqueles que falarem de Jesus no Brasil morrerão, nós pregaremos ousadamente, porque nos importa o reino de Deus, o presente eterno que não pode ser tirado de nós. Nós não fomos enviados por igrejas nem por governos, somos enviados por Cristo Jesus, e Ele mesmo nos sustentará, até a morte ou para além dela. Nós temos essa convicção. E era isso que movia Paulo e Barnabé, e é isso que deve mover a mim e a você. Eu quero encerrar nessa noite com alguns desafios para mim e para a sua vida, a partir dessa história, desses acontecimentos na vida de Paulo, de Barnabé, desse apedrejamento, dessa empreitada missionária que eles fizeram, dessa doação de vida que eles fizeram, que eu e você somos chamados a fazer.
Não estou convidando você aqui a largar tudo e fazer uma viagem missionária. Estou convidando você aqui a viver uma vida com Deus de verdade. E nela está automaticamente inserida a missão de pregar dia e noite o Evangelho de Cristo Jesus. Alguns desafios. O primeiro, abraçar com todas as nossas forças a missão da pregação do Evangelho. A nossa igreja não pode temer falar da verdade, porque está sendo gravado e aí pode ser que alguém não goste do que a gente falou, pode ser que a nossa igreja seja boicotada, pode ser que o pastor sofra processo. Se é a verdade, nós a proclamaremos a qualquer custo. E eu convido você a ir junto comigo. E nós juntos, como igreja de Deus, falarmos a verdade a qualquer custo. O segundo desafio para nós nessa noite é pregar, assumindo todos esses custos da missão. Não importa qual seja, se você se ver enfrentando coisas muito difíceis, aqui dentro às vezes, a perseguição às vezes começa aqui, viu? No meio da igreja, com alguma confusão, com alguém que não está, às vezes, na mesma maturidade de fé, ainda está iniciando a caminhada, ou com pessoas que, infelizmente, às vezes estão inseridas no nosso meio, mas não estão, de fato, sendo usadas por Deus. Às vezes estão sendo usadas pelo inimigo para causar dissensão no meio da igreja. Nós permaneceremos firmes falando da verdade. E se lá fora nos perseguirem, nós não desistiremos. Vamos fazer esse compromisso de permanecer pregando a todo custo. Seja ele financeiro, seja ele relacional, social, nós iremos nos doar por todo custo. Lembrar que sempre, terceiro desafio, lembrar sempre que nós não somos capazes, nós somos humanos, somos insuficientes, mas Cristo é quem nos sustenta. E aí isso responde à nossa pergunta inicial, homens ou deuses, quem pode suportar pregar a missão, o custo da missão do Evangelho? Nenhum de nós pode, mas Cristo pode. E Cristo em nós nos fará vencer. Por isso nós podemos prosseguir, pela força de Cristo em nós, não pela nossa própria força. Quarto e penúltimo ensino e desafio para nós nessa noite. A mensagem permanece e frutifica pelo poder de Deus, mesmo se nós morrermos. Deus fará a sua mensagem se espalhar. O Senhor é que é o dono da missão, o Senhor é o maior interessado na pregação do Evangelho. Não tem nada que a gente possa fazer para estragar a pregação do Evangelho. O verdadeiro Evangelho sempre se espalhará pelo poder de Deus. E nós participaremos com grande alegria dessa missão. Mesmo quando morrermos, o Evangelho não morre conosco. Ele é uma verdade eterna e perpétua, ele permanece. O último ensino para nós fecharmos a mensagem dessa noite é que a missão não nos torna deuses, mas nos lembra de que somos homens, humanos, vasos de barro, usados na autoridade de Deus, no poder do Espírito, para ver, fazer e viver coisas grandiosas nas mãos de um Deus poderoso. Amém? Que Deus nos ajude, que Ele seja a nossa motivação para pregar o Evangelho, que não seja nenhuma glória, nenhum desejo de estabilidade, nenhum desejo de reconhecimento, mas que mesmo a grande custo, nós saibamos que essa é a melhor missão, o melhor propósito que qualquer ser humano pode ter, de ser um anunciador da verdade que traz vida e vida eterna e vida abundante. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando esse tempo de culto, pedindo que o Senhor Deus aplique essa palavra aos nossos corações, continue falando conosco ao longo dessa semana. Vou convidar você a ficar de pé e orar junto comigo, nós encerrarmos esse tempo de culto. Vamos orar. Deus, lemos a sua palavra, aprendemos com esses homens do Senhor que viveram há tantos anos, Paulo e Barnabé, grandes exemplos de homens comprometidos com o Senhor. Mas lembramos que eles não eram deuses, não eram super-heróis da fé, eles não eram diferentes de nós, eram de carne e osso, também sofriam, também tinham confusões internas, traumas talvez do seu passado, histórias complicadas, famílias difíceis, jornadas de trabalho. Eram homens que tinham também responsabilidades, tinham que pagar contas, também sofriam de tristeza, o pé deles doía quando eles andavam muito tempo, mas eles abraçaram a missão mais importante que um homem e uma mulher do Senhor pode abraçar, que é de pregar o Evangelho. Aliás, Deus, essa missão ela é para todos nós, todos os dias, mesmo com todas as coisas e dificuldades que acontecem ao nosso redor, as lutas diárias, a nossa prioridade é e deve sempre ser a pregação do Evangelho. A gente vê aqui que isso tem custo, tinha custo na época de Paulo e Barnabé,
E tem custo até hoje. Tem custo lá nos países perseguidos, nos lugares onde o evangelho é proibido. Qualquer manifestação religiosa que apoie Cristo é proibida. Mas aqui também, no nosso contexto de liberdade religiosa, de acordo com a lei, mas na prática existe sim a perseguição. As pessoas não amam o evangelho, elas rejeitam. As pessoas, a sociedade prega valores que são opostos ao evangelho. Não nos deixe, Deus, nos acostumarmos com o mundo, nos adaptarmos ao mundo, mas que nós possamos nos levantar com voz forte, de autoridade vinda do Senhor, pela força de Cristo em nós, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, e proclamarmos a verdade pura do evangelho de Cristo Jesus. Nós possamos levar essa verdade que transforma as nossas vidas e daqueles que a ouvem. Que nós possamos pregar esse evangelho continuamente para nós mesmos, todos os dias, lendo a sua palavra, nos comprometendo em vida de oração, buscando ao Senhor, servindo uns aos outros em comunhão, lembrando que mesmo nós, pequenos, podemos sim fazer coisas grandiosas pelas mãos do Senhor Jesus, que sustenta a missão e sustenta os seus missionários. A nossa vida está segura nas suas mãos. Não tem nada que o ser humano possa nos tirar, porque o Senhor Jesus já nos deu tudo que nós precisamos para viver verdadeiramente. Obrigado pela verdade da sua palavra dita aqui. Aplica ela nos nossos corações, que nós não nos esqueçamos dela, mas que possamos abraçar a missão cada vez mais, responder a essa palavra com atitudes de cristão maduro, comprometido com o Senhor Jesus. Pai, nos despede em paz, nos leva para casa em segurança, nos dá uma semana abençoada, que nós possamos prosperar naquilo que o Senhor nos permitir fazer. Dá saúde, ó Deus, a cada um de nós. Abençoa junto conosco nossas casas, as nossas famílias. Supre as nossas necessidades, ó Deus. E abre portas, oportunidades, para que nós possamos falar do Teu Evangelho ao longo dessa semana. Oramos, crendo e confiantes naquilo que o Senhor Jesus já está fazendo. Amém. Amém.